Ferramentas de foco, os sons binaurais. Vamos falar hoje de uma ferramenta de foco muito poderosa, que são os sons binaurais. Primeiro, como é que a gente utiliza isso? Quais são as ondas mais indicadas para a gente conseguir estudar e ter mais foco, mais concentração, facilitar a memorização também. E como utilizar isso, né? A melhor forma de utilizar. A primeira coisa, de onde é que vem a ideia dos sons binaurais? Para começar, isso foi feito quando se descobriu que o cérebro ele é capaz de perceber as diferenças de sons quando os nossos ouvidos percebem sons diferentes. Então a ideia é que em um ouvido, digamos assim, a gente consiga escutar um som com uma frequência e no outro ouvido um som com uma outra frequência. Essa diferença de frequência faz com que o nosso cérebro seja capaz de perceber uma terceira frequência, que é a diferença entre as duas dos ouvidos. Então, para exemplificar, vamos supor que do meu lado aqui direito eu escute uma frequência de 100 Hz e do outro lado aqui uma frequência de 110 Hz. Então, essa diferença de 10 Hz, né, de uma para outra, meu cérebro consegue perceber uma terceira onda. E aí, essa terceira onda que o nosso cérebro é capaz de perceber, essa terceira frequência, frequências são das ondas, né, as ondas possuem, uma das características das ondas são a frequência delas, dependendo essa terceira onda, pode causar diferentes efeitos no nosso cérebro. Desde o relaxamento, então existem ondas, geralmente ondas de frequências mais baixas, a gente consegue ter um relaxamento, uma calma, e facilita até dormir e outras coisas. E ondas de frequências mais altas também ajudam a gente a se sentir mais excitado, mais animado para fazer alguma atividade, entre outras coisas. Né? Então, os sons binaurais eles vêm disso, né? Então vem dessa diferença de frequência entre os sons que percebemos de um lado e os sons que percebemos do outro lado do ouvido. E como é que a gente aplica isso? Para perceber e utilizar os sons binaurais, a gente não pode só ligar uma caixa de som externa e escutar. A gente deve ouvir esses sons com um fone de ouvido. Por quê? Porque geralmente os fones de ouvido eles vêm com indicação do lado direito do fone ali do lado direito e do lado esquerdo. Por que é importante essa distinção? Porque nosso cérebro, os nossos ouvidos, um vai receber uma onda de uma frequência e o outro vai receber onda em outra frequência. Então, os sons binaurais, para que eles funcionem, para que eles se apliquem e nosso cérebro perceba a diferença, a gente deve ouvir eles com um fone de ouvido. E aí o fone de ouvido da sua preferência, não tem indicação de um fone que você consiga perceber ali do lado direito e do lado esquerdo, vai suprir plenamente. E é interessante também que os sons binaurais, você escute eles numa frequência, no volume, na verdade, não muito alto, para não você não vai conseguir nem você focar no que você precisa fazer, mas não muito baixo para você não perceber. E aí um volume mais moderado, né? Inclusive, frequência e volume também são características a gente consegue perceber nas ondas também, né? Principalmente ondas sonoras, a gente analisa essas coisas aí. É uma outra parte da física aí que a gente estuda também, né? É ondulatório. Então, um dos benefícios de ouvir os sons binaurais, é que ele também ajuda a reduzir o ruído externo. Onde a gente está, geralmente tem ruído, às vezes pessoas falam, tem barulhos, outras coisas. Então, além de ajudar a gente a melhorar o foco, a melhorar a concentração, ele também ajuda a reduzir o ruído externo. E aí, quais são as ondas mais indicadas para estudar? Normalmente, as ondas mais indicadas para estudar são ondas de frequências medianas ali, geralmente ondas alfa ou ondas beta. E aí são ondas que vão de uma frequência ali desde 7 Hz até 25, 30 Hz, aí no máximo 40. Porque se for uma frequência muito mais baixa que 7 Hz, seria, por exemplo, se de um lado eu escutar uma onda de 100 Hz e do outro lado 107, então eu vou ter a onda que eu vou perceber é uma onda de 7 Hz. Né? Então essa frequência, a partir desse valor 7 Hz, não pode ser um valor muito baixo, porque senão a gente vai acabar sentindo relaxamento, muito relaxamento. E para estudar é importante estar relaxado, mas não tanto. Tá? Estar ativo também. E se for uma diferença muito alta, por exemplo, de um lado eu escutar 100, do outro lado 200, a diferença que eu vou ter é de 100 Hz aqui. Essa diferença é muito alta, que vai causar um excitamento tão grande que pode prejudicar os estudos. Então, uma primeira coisa é bom verificar. Uma coisa muito interessante é que você não precisa criar esses sons binaurais, não precisa montar nada. Já existem muito gratuitamente, existem no YouTube, Spotify e outras ferramentas que você utiliza, você encontra eles gratuitamente. E basta você procurar, que você vai encontrar.
E esses são os benefícios dos sons binaurais. Te ajuda a se concentrar mais, ter mais concentração ali, mais foco. Facilita a memorização também, e aí você consegue até fazer uma sessão de estudo mais prolongada. Se você conseguiria fazer de 20 minutos, você vai conseguir fazer de 40, 50. Lógico que com um treino também você vai prolongando isso. Então esses são os sons binaurais, e eles são uma excelente ferramenta de foco, de concentração e de memorização, que auxiliam muito nos estudos e nos trabalhos que a gente precisa fazer.